no Face e no Insta. Que agora entrou o YouTube. Eu iniciei aqui. Boa noite, YouTube. Luiz, do Festas que Curam. Estou aqui com a Maria Rosa e a Tatiana. Boa noite, pessoal. Olá, olá. E nós vamos falar hoje sobre superar a procrastinação, uma aula prática com EFT, que é conhecida como acupuntura emocional sem agulhas. A procrastinação é o ato de adiar sucessiva e indefinidamente as coisas a serem feitas, especialmente as coisas importantes, aquelas que nós, por nós próprios, já previamente escolhemos e definimos como sendo boas para nós mesmos, objetivos que a gente quer atingir, e ainda assim a gente fica ali marcando gol contra de diversas formas, digamos assim. Por que a gente procrastina? Autossabotagem é um dos elementos que vão gerar, causar, se envolver aí para que a procrastinação aconteça. A baixa autoestima e a culpa. A mente humana, ela funciona dentro de um padrão que, onde ela detecta culpa, ela vai gerar uma punição. Então, se você sente uma culpa, mesmo que inconsciente, ancestral, profunda, você vai dar uma forma, um jeito de se punir. E uma das formas de punição é procrastinar essas coisas importantes que a gente já falou, que tem a ver com seus próprios objetivos, e quando você vê, está lá você mais uma vez, como se diz, pisando no tomate, escorregando no quiabo, e não faz. Faz uma besteira qualquer, ao invés de fazer uma coisa que você já sabe que te faz bem, que te traz saúde, te traz longevidade e realização em cima dos seus anseios mais profundos. Você deixa para lá. Ok. Acontece, igual eu falei, por questões que eu gosto de chamar de multicomplexas. Autossabotagem, por exemplo, baixa autoestima e por aí vai. Então, todas essas coisas multicomplexas, o bom é que também tem várias frentes para você trabalhar em cima. Uma das formas, dentro do processo terapêutico, por assim dizer, que nós podemos chamar processamento. Você pode processar os bloqueios, as dificuldades, fazer integração de traumas e qualquer coisa que esteja bloqueando você, simplesmente fazer o que é para ser feito. Ok. Vários métodos. Para a procrastinação, hoje em específico, nós vamos ver com EFT. Como é que você pode se auto-aplicar a EFT para dissolver a procrastinação e botar a mão na massa, fazer o que é para ser feito. Digamos que, por exemplo, você está adiando a organização do seu quarto, de uma gaveta em específico, alguma coisa que está te incomodando, que você sente que está tirando a sua produtividade ou algo que não está te agradando, que você deve fazer, mas não faz. Por exemplo, organizar alguma coisa na sua casa, no seu quarto. Um documento que você precisa de tirar, sabe que isso vai te beneficiar, já passou da hora e você não tira, entende? Atividade física saudável, não competitiva, não geradora de lesões e que faça bem para a sua própria saúde e que você tem deixado sistematicamente de fazer, implementar, adotar uma dieta, uma postura de vida que você acredita que vai lhe fazer bem e você não consegue implementar, estudar para uma prova, para um concurso, um trabalho a fazer, um trabalho de conclusão de curso que você não faz. Então, assim, já atendi diversas pessoas, inúmeras pessoas,
que fizeram um curso, muitas vezes curso de pós-graduação, e que está devendo um trabalho de conclusão de curso. Às vezes a pessoa perde o prazo, porque tem um prazo depois que conclui as aulas regulares, para entregar o TCC. E às vezes passa 1 ano e meio, 2, estoura o prazo e a pessoa falta só aquilo, ela sabe que está sabotando e não faz. Então, enfim, toda mudança no que a gente chama de estilo de vida, manifestação de vida aqui na Terra, compromissos internos, compromissos espirituais, emergências espirituais pelas quais você já passou, que você já teve durante a vivência o chamado, o entendimento de fazer algo e que depois não faz, né? Uma emergência de símbolo, uma tatuagem que você quer fazer, um documento, enfim, lançar algo, criar uma associação, enfim. Uma coisa que você fala é isso, mas não faz. Ok, se você mesmo disse que é bacana, vamos lá fazer. Ah, mas na hora de fazer, ai, caramba. Aí você empurra com a barriga, adia para cá, vai para lá, deixa de fazer uma coisa, faz outra. Muitas das vezes, assim, o que é interessante, você detectar uns níveis de como isso pode estar acontecendo. Antes de dar aula prática de EFT, que daqui a pouco você que está aí online, inclusive, vai poder trazer a sua questão e dar o feedback se está funcionando ou não, e receber meio que uma interação, um atendimento online. Você que está vendo o vídeo aí gravado no nosso canal do YouTube, no IGTV, ou aí nos vídeos do Face, você publica aí depois a sua experiência, como é que foi, na medida do possível, óbvio que não tem tanta tempestividade como quem está ao vivo, mas na medida do possível a gente responde, esclarece e mostra os conteúdos, tá? E mesmo porque a FT, a partir do site do Festas que Curam ou da Vivência em Cura, ok? Você baixa, aprende a aplicar em você mesmo e depois pode até aplicar nos outros. E dá para aplicar só para procrastinação, Luiz? Não. FT dá para aplicar para uma série de coisas. Para traumas, para padrões de relacionamento, para prosperidade. A própria prosperidade tem muita conexão com as coisas procrastinadas. Então, à medida que a gente não faz por onde as coisas acontecerem e elas não acontecem, isso também, né, liga todas as áreas aí da vida. Então, a EFT, como trabalha o nosso emocional e o campo das crenças, dá para trabalhar tudo que você queira com ela. Tá bom? Vamos lá. É na prática. Lembrando, igual eu falei, tem outras técnicas, tá bom? A primeira coisa que eu preciso para que você consiga acompanhar a didática do que a gente está aqui transmitindo é que você identifique uma tarefa em específico que você está querendo fazer, que você deve fazer, tem que fazer e vem adiando. Então, se você tem algo nesse sentido e elencar aí agora, vai ficar mais fácil, mais tranquilo, ok? Como pode ser a sua primeira vez com a FT se auto-aplicando, é melhor que você pegue um bom exemplo, um exemplo bom, fácil para quem está começando, e depois partir para coisas mais complexas. Embora dê para se trabalhar todas as coisas, inclusive as mais complexas. O que a gente só precisa é que se você escolher algo agora que é complexo na execução, que seja dividido em partes e que você pegue uma parte desse projeto que você consiga executar em algumas poucas horas. Então, por exemplo, um trabalho de TCC que você tem para escrever. Se você for processar, e conforme você vai ver, no processamento de FT, na preparação a gente faz algo mais ou menos assim. Porque FT usa pontos de acupuntura. Então, primeiro, esse aqui da mão, que a gente chama de ponto karatê, e que a gente faz a frase de preparação para o processo que vai vir do processamento. Então, quando você bate aqui, você fala uma frase de preparação. Então, por exemplo, se você escolheu e você está sem conseguir estudar para concurso ou fazer um TCC, isso aí foi o que você escolheu. Outra pessoa pode estar pensando, não, o que eu tenho para fazer? Arrumar meu quarto, arrumar minha gaveta, começar a malhar.
Eu vou te falar agora, em cada um desses exemplos principais, o que você tem que desmembrar para começar com um processamento simples e com boa potencialidade de ser bem sucedido, tá bom? Então, por exemplo, se é um TCC, toda vez que você vai escrever, você, deixa para lá, não sei o quê, já está a tempos. Quando você pensa em mexer, não consegue. Então, se na frase de preparação você colocar o TCC como um todo, a sua chance de fracasso é alta. Porque, por exemplo, se você falar assim, né? Apesar de eu não conseguir escrever esse TCC, eu me aceito profundo e completamente. É isso que eu acabei de falar, é a estrutura da frase de preparação. É como você começa o processamento. Então, se você fizer assim, a chance de você dar uma falhada é meio alta, porque você tem o TCC é algo longo, é algo que você vai fazer em muitas tarefas. Tem que pegar a próxima primeira tarefa em específico ligada ao TCC que você possa fazer em meia hora, em 1 hora, 2 horas no máximo. Então, por exemplo, digamos que para escrever o seu TCC, a primeira coisa que você tem para fazer e que ainda não fez é juntar os livros e a bibliografia, ok? Ou ler um material lá de orientação do curso, que para ler, de repente, você vai demorar 20 minutos para ler aquelas 4 páginas. Ou, de repente, seu TCC está travado numa pesquisa de imagens, ou escrever um determinado texto, ou ler, por exemplo, da página 20 à página 38 de um determinado livro, de um determinado tratado. Enfim, não me importa o que seja. Isso aí é um detalhe que você que sabe que tem que especificar. Uma tarefa de meia hora, 2 horas no máximo, ok? Que você vai fazer naquele período. Desmembrar a questão. Por exemplo, arrumar a casa pode ser que seja numa tacada só, e é o que você está adiando, que você vai resolver em 2 horas. Agora, algumas arrumações são específicas. Por exemplo, uma gaveta que está lá para mexer. Normalmente, por exemplo, gaveta que tem foto. Consegue chegar lá e mexer em 5 minutos. Porque quando você começa a abrir, aquilo ali vira uma tarefa de um bom tempo. Você estava adiando. O que você quer fazer é aquilo. Entendeu? Lavar o chão da cozinha, arrumar a geladeira. Enfim, algo menor, algo pequeno. Tá bom? Se, por exemplo, o que você vem adiando é malhação, isso é um exemplo muito comum, então você não vai falar, por exemplo, apesar de eu não malhar. Às vezes o que é a questão para malhar é fazer a matrícula na academia. Às vezes a matrícula já está feita, mas você não vai efetivamente, já tem 3, 4 semanas que não vai. Aí, nesse caso, por exemplo, de você estar adiando a malhação, você já está matriculado e já está 3 semanas sem ir, você tem que pensar qual é a próxima primeira oportunidade efetiva para malhar, que pode ser, por exemplo, ao final de assistir esse vídeo aqui, ou pode ser amanhã de manhã, amanhã à tarde, depois de amanhã à tarde, não importa. A primeira oportunidade, quando é que é? É amanhã, depois de amanhã, quando acabar esse vídeo, você que sabe. Aí você vai pensar, o que eu sinto agora, neste momento, pensando em malhar amanhã de manhã? Sinto vontade? Não, não sinto vontade, sinto preguiça. Você tem que ser sincero para com você mesmo e não é hora de usar técnicas como, por exemplo, o positivismo. Chegar, não, pensando agora, amanhã de manhã eu vou. Só que você já está 3 meses sem ir. Caramba! Tipo assim, não minta para você mesmo, entende? É o seu processo terapêutico, é o seu processo de cura. Você mesmo está aplicando com você mesmo. Então, se pensando agora, você sente preguiça, sente, não sei o que, desânimo, é o que você vai botar na frase de preparação. Então, por exemplo, nesse caso, né? Mesmo, sempre respira nos processamentos, né? Entre bater num ponto e outro. Mesmo com essa preguiça, essa falta de vontade que eu sinto, pensando em ir malhar amanhã de manhã, por exemplo, eu me aceito profundo e completamente. Apesar dessa preguiça, pensando em ir malhar amanhã de manhã, eu me aceito, eu me acolho, eu me acalmo, cura tudo. Mesmo com essa preguiça,
Ou você fala o que você quiser, né? Essa raiva que eu sinto, essa desistência, essa tristeza, é o que estiver acontecendo. Estou falando preguiça, porque em relação a malhar é mais comum. Mas você tem que falar o que estiver acontecendo com você. Então, mesmo com essa falta de vontade que eu sinto, apesar de eu estar pensando em trancar a academia ao invés de malhar amanhã de manhã, eu me aceito profundo e completamente. E aí você vai bater nos pontos, né? Você vai falar essa preguiça, ai caramba, só de pensar para ir malhar amanhã de manhã, já me dá um desânimo, já tem 3 semanas que eu não vou, e será que ficar batendo nesse pontinho aqui vai resolver? Eu já estou há um tempão sem ir, isso não vai resolver nada. Fala o que você estiver sentindo na hora. Por exemplo, se a questão é em relação a arrumar a casa. Mesmo com essa raiva ou com essa preguiça que eu sinto pensando em arrumar a casa, daqui a pouco eu me aceito profunda e completamente. Entendeu? Você vai falar a tarefa em específico, o que você sente pensando em fazer a tarefa, e se é algo que você vem procrastinando, a chance de você sentir algo negativo é bem alta. Se você estiver sentindo algo positivo, tranquilo, nesse momento, tudo bem. Só investiga se você não está mentindo para você mesmo. Ok? Porque se você está tudo ok, a maior chance é de você não estar procrastinando, de já ter feito, tá bom? E aí você vai batendo nos pontos de EFT. Para quem tiver dúvida aí sobre os pontos, tem vídeo específico ensinando só sobre quais são os pontos, tá bom? Tem um manual gratuito que você vai poder ver depois e aprofundar. Você vai batendo aqui. E vai falando sobre a questão. Então, eu vou dar vários exemplos relacionados aqui. Você vai entender, vendo, ouvindo e fazendo, enquanto está aí fazendo a sua questão. E eu vou conduzir agora, tá bom? Então, vamos lá. Já escolheu a questão? O que é? O que você está adiando? E o que você sente pensando em fazer essa coisa? Você pode até botar na sua frente algo que represente. Por exemplo, os livros. Você tem um livro lá da Constituição, está estudando para concurso, não está conseguindo estudar. Aí você tem que ler o artigo 5º da Constituição da República do Brasil e não está conseguindo. Toda vez que você pega, dá uma preguiça. Então bota aí na sua frente e vê o que você sente agora, olhando. É preguiça, é raiva, é angústia, é tristeza? Só você vai saber, porque a situação é muito específica. E ela muda momento a momento. Então você vai falar sobre a questão, dizer o que sente, pensando em executar essa ação, e vai fazer o processamento em seguida. E eu vou fazer o exemplo múltiplo, tá bom? Então, cada um vai fazer no seu, no final você vai avaliar. O que você vai avaliar? Você vai dar agora, neste momento, uma nota de 1 a 10 para o sentimento que você tem agora, nesse momento, pensando em executar a tarefa. Então, por exemplo, eu sinto preguiça. Não, eu sinto tristeza, eu sinto desânimo, eu sinto raiva, eu sinto angústia. Ok, neste momento, de 1 a 10, quanto é essa raiva, essa angústia, essa tristeza? Ok? Sendo que 1 é a menor intensidade. Eu não vou nem considerar 0, porque se for 0, escolhe outra coisa, outra tarefa. O melhor é que você escolha uma tarefa que gere um alto grau de resistência, que gere um grau 10. 10 é a maior resistência. Então, por exemplo, pensando em malhar amanhã de manhã, aí eu falo, rapaz, nem fudendo eu vou fazer essa porra, né? De jeito nenhum. Falei até um palavrão aqui, porque de vez em quando é o que vem, e é a forma como a gente expressa e sente, entendeu? Não, eu só penso, não vou. Eu só estou aqui vendo essa aula aí, mas tá sobre malhar mesmo, eu não vou. Não, eu sinto a preguiça. Quanto? Nível 1, nível 2, nível... É bom que você pegue um exemplo para aprender que seja de 7 para 10, porque é algo forte. E você vai sentir se vai dissolver mesmo ou não. É um bom exemplo, entende? Se você não tiver um bom exemplo agora, você assiste a aula, acompanha, avalia
E num momento da sua vida aí, que esteja ocorrendo um bom exemplo, tem algo que você vê que está empurrando com a barriga, volta aqui, assiste o vídeo de novo e faz novamente. Porque aí você vai dar uma chance justa para a técnica para ver se ela funciona ou não. Porque nesse momento eu estou ensinando a técnica para isso. Se você pegar um exemplo xoxo, pode ser que você fale, a técnica não funciona. Mas o exemplo é que não foi bom. Construa uma boa situação didática primeiro, para depois testar. Para funcionar aí, para você ver com você mesmo, no exemplo real, o quanto é poderoso, o quanto é efetivo. Ok? Porque se EFT é assim, se você focaliza a questão certa, no caso a gente está falando de procrastinação, pode ser qualquer coisa. A gente já falou aí de raivas, angústias, traumas, mas enfim, se você focalizar a questão certa, se você pegar num momento onde você consiga botar a sua atenção, a sua concentração ali, e se nesse momento você tiver com um nível razoável de energia, de razoável para bom, para excelente, só não pode estar com um nível xoxo. Se tiver um nível xoxo, a energia estiver ali fraca, aí ok. Você está, às vezes, até com a questão boa, mas a sua energia está tão down que você deveria trabalhar o aumento da sua energia, inclusive botar isso em processamento. Ou usar um outro recurso. Agora, você tem um nível de razoável para médio, bom e excelente de energia, nível alto de energia, uma boa focalização, fizer a técnica, até hoje, eu não vi nada que resistisse à técnica. Que fosse para ser dissolvido e que não fosse. Dentro dessas boas condições de aplicação. Ok? Então vamos lá. Número 1. Olha aí, escreve. É importante ser didático essa hora. Você tem que escrever aí numa folha. O que é? Preguiça pensando em malhar amanhã de manhã. Raiva que eu sinto pensando em arrumar a casa. Por que raiva? Porque às vezes é o que está envolvendo, porque a raiva não foi você que fez. Quer dizer, a bagunça não foi você que fez. Quem fez a bagunça foi fulaninho. Então não importa, pode ter sido você também. Mas aí você sente raiva ao invés de preguiça. Você fala, não quero arrumar porque quem fez foi o fulano e não foi eu. Eu estou puto com o fulano. Não interessa o que seja, entende? O que você está adiando, o que você sente, qual é a nota. Escreve aí quanto é a nota. Bota na frente, é 7, é 8, é 9, é 10. Anota. E agora você vai seguir o processamento acompanhando aqui comigo. Eu vou fazer falando um exemplo genérico e você vai fazer falando o que você sente agora. Ok? Então, vou dando exemplos e você vai repetindo na sua própria voz, para você mesmo, o que está acontecendo com você agora. Então, vamos lá. Você vai bater nos pontos que eu estou batendo, tanto faz a mão esquerda quanto a mão direita. Tanto faz bater por um lado do corpo, pelo outro. O que importa é que você use esses mesmos pontos. Ponto karatê, topo da cabeça, canto interno da sobrancelha, lateralzinha do olho, nesse pontinho aqui onde começa... nesse ossinho, na realidade, eu falei nesse pontinho, mas é nesse ossinho onde começa a cavidade ocular, embaixo do olho, embaixo do nariz, embaixo da boca, no pontinho que a gente chama de osso da clavícula, que é aqui, nessa protuberância do ossinho da clavícula, passando de um lado para o outro, embaixo do braço. Eu gosto de fazer mais 2 pontos, que é acima do umbigo e abaixo do umbigo. Eu digo eu gosto porque na FT tradicional, né, e catalogada mais comumente usada, esses aqui são os pontos principais. Por vários motivos, eu faço aqui acima do umbigo, abaixo, e depois topo da cabeça. Enquanto você faz o que a gente chama de rodada básica, aplicando o processamento, para ver o que acontece. Tá bom? Vamos fazer, e aí você vê como você se sente e o que acontece. Presta atenção em qualquer movimentação da energia, qualquer modificação do sentimento, do pensamento. Não é obrigado a acontecer nada, nem melhorar,
e nem piorar. Na maioria das vezes, muda. Melhora algo ou piora alguma coisa. Na minoria dos casos, fica sem acontecer nada. Especialmente quando pega um exemplo, igual eu falei. Um bom exemplo. Você pegou algo que você deu de 7 a 10 e que você vai executar ali em meia hora, e quando você pensa, você sente dificuldade, seja ela qual for, de qual natureza, na forma de raiva, de angústia, de tristeza, é um bom exemplo, tá bom? Se você pega um negócio que você sente 2, lembra que eu falei lá na nota, se você deu 2, é um mau exemplo. Então, se não mudar, também trabalhe com um bom exemplo, para ter uma melhor chance de bom resultado, tá bom? Então, vamos lá. Você começa a bater e vai falar. Mesmo, essa é a estrutura da frase principal. Aí você fala a dificuldade. Mesmo com essa tristeza, com essa raiva, com essa angústia, com essa preguiça que eu sinto, pensando em fazer a coisa XYZ, né? Limpar esse chão, arrumar a gaveta, ir malhar amanhã de manhã, começar a minha dieta, comprar as frutas, as verduras amanhã de manhã na feira para começar a minha dieta, entendeu? Eu me aceito profunda e completamente. Apesar dessa raiva, dessa angústia, dessa tristeza, sempre essa estrutura, apesar dessa coisa ruim, negativa, que eu sinto, pensando em fazer o que eu quero fazer. Vamos lá. Ler esse livro aqui, da página 20 à página 35, essas 15 páginas, eu me aceito profunda e completamente. Apesar da angústia que eu sinto, pensando em assistir essa videoaula aqui do meu cursinho para concurso, eu me aceito profunda e completamente. Mesmo com a preguiça que eu sinto, pensando em pegar esse tanto de tralha que está nesse canto aqui e levar lá para o depósito, o que for. Ok, gente? Igual eu já expliquei várias vezes. Eu me aceito profundo e completamente. Isso é a frase de preparação. Uma vez feito, e aplica aí no seu exemplo e traga com as suas próprias palavras. Fale aí. Apesar dessa coisa tal aqui que eu sinto, eu me aceito profunda e completamente. Mesmo com essa tristeza, pensando em fazer a coisa XYZ, eu me aceito, eu me acolho, eu me acalmo, cura tudo. A partir de agora você vai começar o processamento. Vai começar batendo aqui no topo da cabeça, falando sobre a parte negativa da história, que é o sentimento. Por exemplo, essa angústia, essa raiva, essa tristeza, essa preguiça. Aí você vai batendo e vai repetindo a coisa ruim, a parte negativa. Essa angústia, pensando em ler essas páginas, essa raiva, pensando... Escolhe um sentimento, né? Escolhe um. Pode, isso seria no beabá. Eu faço esse exemplo aqui, a Tati lembrou, que eu no geral também ensino assim. A pessoa pode fazer o primeiro, mas ela já pode fazer também contando a história, né? E falar essa raiva, essa tristeza, ou pode ficar essa raiva, essa tristeza, essa preguiça, essa preguiça. Eu estou mudando, você pode ficar no mesmo, ok? Isso é a mesma coisa, falando aí. Vai batendo, respira, solta o ar, repete essa preguiça, essa angústia, essa tristeza. Só de pensar, aí você pode contar um pouco a história. Só de pensar em fazer isso, arrumar essa gaveta, limpar essa página, malhar, né? Começar a dieta, eu sinto raiva, eu sinto tristeza, eu não aguento mais falar nisso, acho que não vai dar certo ficar batendo nesse pontinho, estou aqui igual um macaco batendo aqui, igual um palhaço, o que isso vai resolver, o que isso vai ajudar? Fala tudo o que de desafiador vier à tona, que vier de difícil. Vai batendo, respira, solta o ar e vê o que acontece.
Ok. Então, você falou 2 ou 3 vezes aqui na frase de preparação e fez 2 ou 3 rodadas batendo nos pontos, falando a coisa negativa, tá bom? Você que está assistindo a aula em retrospectiva, postada no canal do YouTube, no IGTV ou nos vídeos do Face, da página do Festas, nesse momento você tem a oportunidade de dar uma pausa no vídeo. Quem está online, acompanha aqui na live com a gente. Tem um pouquinho de paciência. E vai ser bom porque depois você também vai poder rever esse vídeo e repassar a aula quando for necessário, tá bom? Então, todos se beneficiam a gente fazendo e registrando essa metodologia aqui. Então, quem está vendo depois, pode dar uma paradazinha agora no vídeo e fazer aí com o seu exemplo. O que você escreveu com as suas palavras, porque primeiro você me acompanhou. Os pontos são sempre esses. Se você passar aqui, é igual dirigir, né? Estou passando aqui várias instruções e você já está aprendendo a dirigir dirigindo. Então, caramba, é passar marcha, isso, aquilo. Fica calmo. Depois de um tempo, vai tudo fácil. Vai com o pé nas costas. Facinho, tá bom? Vai bater, respirar, ver o que aconteceu nas emoções e vai olhar para aquilo que você anotou agora há pouco e anota que está. Olha o que acontece. Para a maioria das pessoas, ao bater aí nos pontos, processar, muita coisa acontece. Quais são as reações mais comuns, normais? Bocejo, choro, cansaço, angústia, tristeza, raiva. Tudo pode vir à tona, tá bom? Quando nós estamos trabalhando com nós próprios, estamos, por assim dizer, abrindo universos. Quando a gente abre universos, qualquer coisa pode acontecer. Quando a gente lida com nós próprios, quando empreendemos uma viagem para dentro, especialmente assim, uma aventura de lidar com desafios internos, tá bom? Então vê o que aconteceu. Respira. A Arilda está falando que quer parar de fumar. E ansiedade. Parar de fumar e ansiedade. Ok. Como é o nome, Arilda? Arilda, a ansiedade ela não é o exemplo dessa aula, ok? Que o exemplo dessa aula é de procrastinação. Por exemplo, você pode estar querendo começar a parar de fumar e não fuma. Esse serve como exemplo para procrastinação. Mas, Luiz, não dá para trabalhar a ansiedade com FT? Dá. Mas é igual eu falei, é outra abordagem, ok? Outro exemplo. Só baixar o manual gratuito, aprende a FT, à medida que você aprende, depois você aplica para tudo e qualquer coisa, tá bom? No seu caso específico, vai escolher o parar de fumar, e no caso de você estar procrastinando. Então, primeira coisa, tem que definir quando é que você vai parar de fumar, quando é que você está determinando isso. É assim que acabar essa live aqui, é amanhã de manhã, é semana que vem, está com um cigarro aí na frente. O que você sente agora pensando em realmente botar uma data para parar de fumar, um momento, quer seja amanhã, depois de amanhã ou semana que vem. O que você sente agora ao pensar? E aí o que você sente agora pensando em parar de fumar assim que acabar esse vídeo? O que você sente agora pensando em fumar só mais essa carteira de cigarro aí e depois não comprar nenhuma? A última que está aí. Entendeu? E é isso que você vai usar como métrica, como parâmetro para aplicar a técnica. E aí vai aplicar. Mesmo com essa raiva, angústia, tristeza, impotência, você vai falar o que você sente. Vai variar de pessoa para pessoa, momento a momento. Né? Essa impotência que eu sinto, apesar de eu achar que eu não vou conseguir, por exemplo, parar de fumar, ou assim que terminar esse vídeo, pegar essa carteira aqui e jogar fora e não fumar mais
em um cigarro daqui para frente, eu me aceito profunda e completamente. E aí vai processar. Essa impotência. Eu não consigo. Eu já parei tantas vezes. E aí você vai contar a sua história para você mesma. É importante verbalizar. Não é interessante fazer mentalmente, neste momento, principalmente. Verbalizar. Vai bater e vai falar toda a parte negativa da história. Toda a parte ruim. Ela deu um ok aí? Agradeceu. Então, beleza. Ok? Arilda, né? Arilda. Então, Arilda, depois que fizer, igual eu falei, dá a pausa e avalia, tá bom? Na hora que a gente está fazendo e processando as questões negativas, você deve acompanhar a mudança emocional que ocorrer, beleza? Então, por exemplo, se você começou com raiva e de repente ficou triste, vai para tristeza. Aí você vai falar essa tristeza, essa angústia. Começou a dar sono, fala sono. Esse sono, esse sono. Sempre o que estiver acontecendo, tá bom? Se a mente derivar para uma outra cena, para um outro negócio, de repente a pessoa está aqui processando a preguiça de arrumar a gaveta e, de repente, sei lá, porque cargas d'água também não interessa, o que interessa é acompanhar a movimentação emocional, psíquica, da memória, por assim dizer. Sempre observar o que vier à tona, sem julgar ou questionar. O que pode vir à tona? Por exemplo, eu estou dando exemplo, agora isso é muito próximo de exemplos e estudos de casos reais, porque é o que vive acontecendo, de uma forma ou de outra. A pessoa, de repente, lembra de um dia, lá na infância, por algum motivo, entre aspas, que não tem nada a ver, ok? A gente sabe que tudo está interconectado. Você não deve ficar questionando, perder tempo questionando as âncoras da sua memória, as conexões das suas vias neurais e do seu inconsciente. Isso é menos importante do que a gente resolver a questão. E para resolver a questão, segue a linha do que está acontecendo, tá bom? Aí, de repente, você lembrou que tomou uma surra lá na infância, que passou uma vergonha no dia tal, não sei aonde, lá no colégio. Não interessa o que seja. Se isso veio à tona e trouxe mais emoções, você vai trabalhar em cima do que estiver acontecendo no momento. Aí você vai, por exemplo, né? Mesmo com essa tristeza que me deu, lembrando daquele dia que eu estava indo levar o cachorro para passear e meu pai passou lá embaixo, me xingou na frente de todo mundo, me bateu na frente das pessoas, eu me aceito profunda e completamente. Apesar dessa tristeza que eu sinto, pensando no dia que aconteceu isso, aquilo outro, que o fulano me deixou, que eu caí da escada, enfim, eu me aceito profundo e completamente. Mesmo com essa tristeza que eu sinto, pensando nessa coisa, vou fazer a coisa lá da procrastinação. Por exemplo, vou limpar a gaveta, vou assistir a aula, vou ler essas 20 páginas deste livro aqui, vou assistir a videoaula, vou ler aqui o artigo 5º da Constituição e vou marcar com o marca-texto. A sua forma de estudar é sua. Como você estuda, você que sabe. O que você precisa definir essa tarefa, igual eu falei, específica, para ser executada em 5 minutos, 10 minutos, meia hora, 2 horas no máximo. Uma tarefa maior de 2 horas a ser realizada de uma primeira vez, para um exemplo de procrastinação, tem boas chances de não ser um bom exemplo para você começar a aprender a aplicar a técnica. Tá bom? E aí você sempre vai batendo, processando, falando a negatividade, respirando, vendo o que acontece. E à medida que as coisas vão passando, se é choro, se é tristeza, você vê o que acontece, deixa que aquela emoção passe e segue em frente. E avalia na sequência se deu vontade ou não de fazer o que era para ser feito.
Na maioria dos casos, o que acontece é o seguinte, em relação à procrastinação. Digamos que é algo para ser feito em seguida. Está na hora de ser feito. Este é o melhor momento e o melhor lugar, melhor exemplo na sua vida prática para você aplicar a técnica. Se você está aqui aprendendo, tudo bem. Didaticamente, pegue, por exemplo, algo que você só vai ter tempo disponível para fazer amanhã. Malhar, por exemplo. Mas ok, a melhor hora para aplicar FT, para não estar indo malhar, é na hora que é para ir. Entende? Ah, não, mas hoje eu já vou dormir, a academia já fechou. Tudo bem. Mas e amanhã de manhã que você não tem que trabalhar, que você está com tempo disponível e que seria a hora de ir, mas você não está indo? Aí como é que você vai fazer? Essa é a melhor hora. No caso da malhação em específico, e à medida que eu vou montando esse composto de exemplos que às vezes não é o seu, você consegue facilmente entendendo como a técnica funciona e transpor para a sua situação pontual, a que você efetivamente está vivendo. Pode ficar tranquilo que você vai entendendo tudo. Olha o que acontece. Vamos supor que é malhar. E a hora de malhar é agora, né? Tipo assim, eu não tenho nada para fazer, eu não tenho compromisso, eu não tenho outras coisas como desculpa. Só tenho que ir para a academia, se for na academia, e a academia é um bom exemplo, ir e malhar. Você vai fazer o quê? Dependendo do nível de procrastinação, dificuldade, de falta de vontade que você tá, você não vai falar assim, apesar dessa preguiça que eu tô de malhar agora. Você vai dividir a tarefa de ir malhar nos próximos eventos. Qual é o primeiro evento, normalmente, para ir malhar numa academia quando você está ainda em casa? O primeiro evento, normalmente, na maioria dos casos, é botar roupa. Entendeu? Para malhar, você precisa botar um determinado tênis, uma roupa, né? A maioria das academias, inclusive, só aceita pessoa com determinados trajes, por uma série de motivos, né? Trajes adequados. Então, um tênis, um determinado tipo de blusa, e de short, ou de calça, enfim, uma roupa adequada para a atividade física. Você já sabe que aquela roupa é a roupa da malhação. Então, às vezes, você não quer nem pôr a roupa, então você vai processar para botar a roupa, vai começar por aí. Mesmo com essa preguiça que eu sinto, só de pensar em colocar a roupa para malhar, eu me aceito profundo e completamente. Apesar dessa preguiça que eu sinto, só de pensar em colocar essa roupa, eu me aceito profundo e completamente. Vou malhar daqui a pouco e eu me comprometo com isso. Aí você vai falar, essa preguiça. Ai, caramba, eu não estou com vontade. Eu queria estar com vontade, mas eu não aguento. Só de pensar me dá preguiça, me dá vontade de chorar. Eu fico puto comigo mesmo, porque eu já paguei essa academia, estou pagando essa bosta aí tem 2 meses e não vou e não sei o quê. Traga a sua espontaneidade à tona. É isso que importa. Da forma como você age com você mesmo, sem fazer tipo. Sacou? Sem fazer tipo. Vai lá, ó. Bate, respira, solta e vê o que acontece. Tá bom? Se vier cenas do passado, processe. Se vier angústia, se vier raiva, vá processando. Na maioria dos casos, o que acontece é assim. Você acabou de processar, você fala, até que botar o tênis e a roupa aqui eu vou botar. Lembra? Você está dividindo a tarefa em partes. Nesse exemplo que a gente está usando da malhação, aí você processou. E outra, sem a obrigação de fazer dar certo o processamento. O que eu estou te convidando aqui para fazer é fazer o processamento, meu irmão. É melhorar a sua vida passo a passo. Entendeu? Porque essa técnica é poderosa, é forte. Ela funciona. Mesmo que nesse primeiro momento fique um negocinho meio assim, se você aprende e firma, o negócio funciona. Tá bom? Então, o seu compromisso consigo próprio, neste primeiro momento, é processar. Sacou? É fazer andar o barco. E fazer andar nem sempre quer dizer naquele momento, não, eu já tenho que chegar lá e malhar. Não. Fazer andar o barco, às vezes, dependendo do estado de procrastinação, que pode estar associado a um estado de baixa energética muito alta,
de banzo, de tristeza há muitos dias, né? Um estado depressivo, como a gente costuma dizer, a pessoa está ali e não consegue fazer, às vezes está tão alto que só de processar já é excelente, já é uma vitória, beleza. Sem se autocobrar resultados. Porque aí já corre o risco, se você já está nessa, de estar com esse quadro emocional ocorrendo, pode estar ocorrendo também punição em cima de punição. Ah, eu fiz, não deu certo. Ah, dá certo para todo mundo. Todo mundo lá deu depoimento no vídeo. Não sei quantos milhões de pessoas dizem que funciona para ela, não funciona. Aí a ladainha começa tudo de novo. Você fica ali num ciclo de autopunir e cobrar. Isso não interessa para você. Não interessa mais para ninguém. A não ser, óbvio, né? Que você queira ficar aí gerando drama. Mas, no geral, já tem uma parte de nós, pelo menos uma parte consciente, que já não quer mais drama. Ok? Mesmo que tenha lá um inconsciente sacaneando, fazendo isso, fazendo aquilo outro, mas conscientemente é fazer, andar, em cima do propósito aqui, igual estamos dizendo. Academia. Então, botou a roupa. Beleza. Digamos que você deu um próximo passo. Se não deu, não quero mais fazer isso. Beleza. Faz depois de novo. Andou o próximo passo. Vestir a roupa. Qual o próximo passo para ir para a academia? Ir para a academia. Andando, de carro, a pé, de ônibus, sem a obrigação de entrar. Porque dependendo da situação da pessoa, só de ir, chegar lá na porta e lá na porta desistir, cara, já foi uma vitória. Dependendo da situação. Você já poderia estar sem ir 3 semanas, 3 meses. Nem se você mobilizou, chegou lá na porta, não magoe seu coração, entende? Isso mesmo aconteceu comigo uns tempos aí. Tava assim cheguei aí em frente à academia e não entrar umas 2 vezes só. Agora, quando eu também estava voltando num processo, estava muito tempo sem malhar, uma baixa energética, enfim, uma história grande, longa, de tempos. Aí no começo, umas 2 vezes cheguei aí na porta e não entrar. Mas foi excelente, foi excelente. Naquele momento, para mim, foi um equilibrado, foi ótimo. Porque moveu a ação. E na hora que eu senti, naquele momento, que estava demais, não estava equilibrado, eu usei uma sabedoria que não faz o que você quer, vai poder fazer o que você preferir. Mas ok. E depois só lembrar que isso aconteceu 2 vezes. E depois a malhação ficou automática. Eu não precisei mais malhar, processar para aquilo. Assim como escrever livros. E eu escrevo muitos livros. Já tem 6 aí publicados. E como muitas pessoas, várias outras vezes, já trabalhei em vários outros textos, estudar para concurso, montar projetos e várias coisas na vida, como todos nós, senti muitos processos de procrastinação comigo, acompanhei e orientei muitas pessoas em processos terapêuticos nesses tipos de situação, e o índice de sucesso é muito alto. O que eu vi as pessoas fazerem, conquistarem, é incrível, é magnífico. Então, fazer e experimentar em você mesmo, tirar as conclusões por si próprio, ok? Acredito que a parte do exemplo está mostrada. Vou agora para concluir o exemplo. Uma vez que você aplicou lá a primeira nota, o que aconteceu? Você tinha dado nota 10. Você olhando, agora o que aconteceu? Diminuiu para 8, para 7? Era 7 e aumentou, ao invés de melhorar, piorou? Se ao invés de melhorar, piorou, excelente sinal. É sinal que mexeu, que funcionou. Porque funcionar nem sempre quer dizer melhorar logo de cara, logo do começo. Funcionar quer dizer que você foi sensível à técnica, que aconteceu algo. É muito mais interessante, quando se está aprendendo, funcionar tanto melhorando quanto piorando do que ficando do mesmo jeito. Porque ficando do mesmo jeito, a gente tem que fazer uma verificação de por que não funcionou. Se você que está aprendendo, começando agora, por que não funcionou? Aí tem que fazer um levantamento. Você tem que estudar um pouco mais a técnica e, se for o caso, depois que você estudou, já tentou várias vezes sozinho, não conseguiu avançar, mesmo lendo manual, mesmo vendo vídeos, aí é procurar ajuda
de um terapeuta que possa te conduzir uma primeira vez para você ter um parâmetro. Porque você pode ou não ser um bom estudante. E pode ou não ser um bom estudante dessa técnica em específico, tá bom? Normalmente, quem é bom estudante já tem isso dentro de si, já é uma vantagem, já sabe estudar de uma forma ou de outra, já desenvolveu o seu método, já se conhece, mas muitos de nós temos, inclusive, traumas em relação ao estudo, porque o estudo, muitas das vezes, tem sido um pé no saco aqui nesse país, nesse mundo, digamos assim, né? Ir para a escola é, muitas das vezes, mais um martírio do que uma onda massa. E isso, assim, prejudicou, né? Uma formação de toda a geração aí, de crianças, da infância e tudo, da pessoa, enfim, não quer saber de estudar. Quando, na realidade, estudar, eu acho que para a maioria das pessoas, deveria ser uma coisa maravilhosa, especialmente quando você estuda o que você quer, você está afim, que você vai aprender o que é do seu interesse. E se atingir suas metas, tirar dificuldades, superar desafios, acabar com traumas e ficar mais feliz, mais em paz consigo e com tudo que existe, é uma meta sua, EFT é maravilhoso. É só aprender, tá bom? Então, uma vez que chegou e mudou, Luiz, o que aconteceu é que diminuiu de 10 para 7. Aplica de novo, mesmo com essa preguiça que eu sinto, pensando em malhar, em arrumar a gaveta, fazer isso, aquilo, outro, estudar essa coisa aqui específica, XYZ, eu me aceito profundo completamente. Essa preguiça, essa angústia, essa raiva. Se você sentiu que diminuiu, começa a falar o que restou da preguiça, o que restou da preguiça, da raiva, da angústia, da tristeza, pensando em fazer a coisa XYZ, entendeu? O que restou da preguiça. E se vierem novas coisas, cenas, outras coisas, às vezes vai só desdobrando, vai aparecendo mais cena. Como é que eu faço, Luiz? Aplica em cima do que vier. E depois ver como ficou a sua vontade de fazer e executar. Deu vontade de executar, vai lá e executa. Né? Você malhou lá na hora de botar o tênis para ir para a academia, e na hora de malhar, já botou o tênis e já foi, já chegou e já entrou e já malhou, não precisou processar de novo. Maravilha. Processou para estudar hoje, aí desencantou, estudou hoje, amanhã, depois de amanhã não precisou processar mais, maravilha. Daqui 3 dias deu preguiça de novo, processa de novo. E assim sucessivamente. Para procrastinação, EFT. Processa, faz. Processa, faz. Processa, executa. Processa, executa. Se coloca de frente com a tarefa. Abre o arquivo de Word lá do texto que você tem para escrever da monografia. Ah, não dá vontade nem de abrir o arquivo. Mesmo com esse bloqueio, essa preguiça que eu tenho só de abrir, só de pensar em abrir o arquivo, aí processa, abre e olha lá, bota ele parado na tela lá do computador e fica olhando para ele. Se der vontade de escrever, escreve. Se não der, processa de novo, avança, passo a passo. Passo a passo. É uma das fórmulas mais profundas e eficientes para dissolver procrastinação. Eu teve uma época de vida que passei por um tipo de situação que muita gente passa, de muita baixa, de muito entreguismo, muita falta de força e vontade, sei lá o quê. Só sei que as coisas não andavam e teve uma época que eu precisava, para determinadas coisas produtivas, era assim: um processamento, uma tarefa, um processamento, uma tarefa, um processamento, uma tarefa, de tão baixa que a energia estava. Depois de uns poucos dias, começou a ser um processamento, 2, 3 tarefas. Um processamento, 2, 3, 4 tarefas. Um processamento, 5 tarefas. Aí, às vezes, dava uma caída. Um processamento, uma tarefa, 2. E aí, depois de um tempo, vai entrando no piloto automático. Daqui a pouco, o negócio está andando tranquilo. Isso tem alguns anos. Hoje, raramente, eu faço um processamento para uma tarefa aqui ali. É mais chegar e fazer
do que lidar com essa dificuldade da procrastinação. Gente, para aprofundar, vamos botar aqui no descritivo do vídeo, no YouTube, no Insta, no Face, da forma que dê aí nos comentários, nos registros do vídeo, o link para baixar o manual gratuito de EFT, para você aprender mais aí sobre essa técnica maravilhosa, poderosa, profunda. Gratidão. Mais alguma coisa, Tati? Você sente aí que faltou dizer? Não. Falar para as pessoas, é isso, né? Testar e deixar nos comentários. Isso. Você que está... Eu tinha falado lá no começo, mas como a pessoa entra em vários momentos do vídeo, se você tem alguma dúvida, bota aí nos comentários e quando a gente receber a notificação, assim que possível, a gente vai respondendo e indicando. Tá bom? Gratidão. Namastê. Espero estar com vocês de novo na quarta que vem, porque a gente é toda quarta às 21 horas e pelo canal a gente faz aí os melhores momentos, os melhores trechos das lives e para facilitar, porque são conhecimentos profundos, extensos, saberes ancestrais, muita coisa interessante. Então, para também dividir em pequenas doses, para que você tenha várias oportunidades de acessar esses conhecimentos maravilhosos, profundos, de autotransformação, de lembrar quem realmente somos, a verdade da beleza da existência. Vamos em frente, galera. Tá encerrando.